Olá, pessoal, boa noite. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os componentes do nosso quadro de distribuição e como que nós montamos o diagrama multifilar, que é um elemento extremamente importante no nosso projeto elétrico, porque ele é o embasamento para que a gente possa montar um quadro de distribuição da maneira correta. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o quadro de distribuição e seus componentes, e posteriormente falar como que a gente monta esse quadro de diagrama multifilar, beleza? Bom, primeiramente, eu vou pegar um exemplo aqui de um quadro de distribuição monofásico, tá? Com proteção DR e DPS, tá? Então, o que seria esse DR e DPS, tá? Eles são dispositivos, né? Dispositivos de proteção, mas cada um com suas finalidades, tá? Normalmente o DPS, ele é um dispositivo de proteção contra surtos, tá? Então, esses dispositivos de proteção contra surtos, eles estão aí classificados na norma 5410, tá? Ela fala sobre essa questão de utilização de dispositivos de proteção contra surtos, né? E ele tem como função anular essas descargas, né, que venham a cair aí entrar em contato com a rede elétrica das edificações, né, essas descargas atmosféricas. Alguns exemplos de utilização do DPS é o DPS 20K, que ele é recomendado para proteção única e primária em instalações em zonas a raios classificados como do tipo desprezíveis. Devem ser instalados no circuito elétrico no qual o equipamento esteja conectado. O do tipo 30, ele é recomendado como proteção única e primária em redes de distribuição de baixa tensão, situados em áreas urbanas e densamente edificadas, expostas a raios classificados como indiretos, e devem ser instalados junto ao quadro de distribuição central da rede elétrica. Tá? Então, esse primeiro caso, ele é considerado para a gente instalar nos equipamentos, tá? Aqui ele já é instalado na rede elétrica mesmo, quando se tem uma classificação de raios do tipo indiretos, né? Que é o AQ2. E o do tipo 45, ele também é uma proteção única e primária em redes de distribuição de baixa tensão, situados em áreas rurais ou urbanas com poucas edificações. Então, esse caso seria para quando a gente tem áreas mais urbanizadas, e este outro caso para áreas menos urbanizadas, né? Normalmente em zonas expostas a raios classificados como diretos e com histórico frequente de sobretensões. Então, deve ser instalado junto ao quadro de distribuição central da rede elétrica. Então, esses dois eles são instalados basicamente no quadro de distribuição da nossa rede elétrica. Então, dentro do quadro de distribuição é utilizado aqui o DPS, que é esse dispositivo de proteção contra surtos, ou seja, descargas atmosféricas. O DR, ele basicamente é um disjuntor diferencial residual, tá? Ele tem várias funções, né? Então, além de ele realizar a proteção dos condutores, né? Ele garante proteção das pessoas contra choque. Então, assim, tem vários tipos, tá, pessoal? Então, tem alguns que ele tem somente a função de ser um disjuntor, né? Alguns ele tem essa parte que diferencial residual, então ele é o disjuntor, diferencial e residual. Então, além de proteção de pessoas contra choque, então, quando você tem esse tipo de disjuntor, você pode colocar o dedo na tomada e você não leva choque, tá? Ele tem, quando ele faz isso, ele acaba desligando o circuito. E proteção nos locais contra incêndios, tá? Esses disjuntores são ideais para controle de isolamento das instalações e também impede o desperdício da fuga excessiva da corrente, tá? Então, o disjuntor não serve somente para você ligar e desligar um circuito. Ele também vai ajudar aí nessa fuga excessiva de energia, né? E assegurar também uma melhor qualidade de todas as instalações, tá? Imagina você tem uma edificação e você não colocou nenhum disjuntor, né? Tudo é ligado na rede, vai direto lá para o quadro de medição, onde lá na medição a gente tem um disjuntor, né? Um geral. Mas e aí? Preciso toda vez ligar toda a edificação para poder fazer qualquer tipo de manutenção? Quando você tem disjuntor, você acaba tendo isso de uma forma mais eficiente, né? Você desliga só o que você realmente for utilizar. Por isso que eu orientei vocês, na hora de distribuir o circuito, sempre distribuir de forma mais organizada, né? De modo entendível, né? Para o cliente também, quando ele for utilizar a edificação. Então, vamos lá.
O que nós temos no nosso quadro de distribuição? Aqui é um exemplo monofásico, tá? Então, tá entrando aqui fase, neutro e a proteção, que é o meu terra. Então, isso daqui tá vindo lá da rede, tá, pessoal? Aqui é simbolizando vindo da rede elétrica. Aqui no meio, nós vamos ter o nosso DR, né? Ele é um disjuntor geral aqui do meu quadro de distribuição. Então, percebam que esses dois cabos aqui, ó, a fase e o neutro, os dois estão interligados aqui com o meu disjuntor geral do meu quadro de distribuição. E daqui, ó, tanto a fase quanto o neutro, ela passa pelo disjuntor, que é o dispositivo de proteção, tá? Então, tem um dispositivo de proteção contra surto para o neutro e um para a fase. Então, percebam que aqui a gente tem o nosso DPS. Então, ele se interliga primeiro ao DR e daqui ele vai para o meu DPS, tá? E o terra? O terra, ele já desce direto aqui, pessoal, para o barramento dele, que é o barramento de proteção. Então, ele é interligado aqui no barramento do meu quadro de distribuição e, posteriormente, ele dá sequência no meu traçado, tá? Depois da minha fase e do meu neutro vir no DR e ele voltar aqui no DPS, do DPS ele vem direto aqui e passa pelo barramento de proteção, tá? Então, aqui, ó, tá vindo o meu fio terra e aqui tá vindo a minha fase, beleza? E aí, depois que ele passa por esse barramento, né? Então, esse barramento, ó, deve ser ligado eletricamente ao quadro de distribuição, bem como o aterramento do nosso sistema. Então, depois de interligado aqui, vai ter uma fiação dele saindo daqui. Então, tanto a fiação da fase e do neutro, tá? Ela vai sair daqui. E vamos ver aqui. E ela vai continuar aqui, tá, pessoal? Ela continua até cair na minha rede elétrica, tá? Então, ela vai dar sequência aqui caindo na minha rede elétrica. Beleza? Outra coisa. Além dele passar no DR, tá? Do DR, percebam que ele sai e vem aqui para o DPS. Aí do DPS, ele desce aqui para o barramento para se juntar com o terra. E daqui ele vai para a minha rede, certo? Além disso, do DR, a minha fase, ó, percebam aqui que a minha fase do DR, ó, ela vem aqui e ela sai e ela se interliga com os disjuntores de cada circuito, tá? E de cada circuito, ó, vocês podem perceber, ó, ela se interliga com o disjuntor de cada circuito e de cada circuito ele vai para a rede, tá? Então, de cada circuito ele vem e vai para a nossa rede. Então, aqui é como se fosse os eletrodutos que nós temos da nossa rede. Eles estão vindo aqui e interligando com os disjuntores aqui. Do disjuntor, ele vai para o DR, do DR ele volta para o DPS e aí ele volta para a rede principal. Aqui é um exemplo de monofásico, tá? Vamos pegar um bifásico, né? Com os mesmos dispositivos de proteção. Deixa eu só reduzir um pouco a imagem aqui. Então, aqui, ó, da mesma forma, aqui a gente tem fase, o neutro, as duas fases e o terra. Então, ele vai se interligar, ó, percebam que as duas fases e o neutro passam pelo DR, certo? E do DR, ela vem e se conecta com os meus disjuntores, ok? Mas, da mesma forma, eu também tenho que passar a minha fiação pelo meu DPS, tá? Eu vou passar essa fiação pelo DPS. Então, lembrem sempre, o DR, ele existe e a fiação passa nele e passa para o DPS, tá? Depois disso, o que acontece? Da mesma forma que no exemplo anterior, ó, ele interliga aqui com os disjuntores. Então, vamos entender, gente, que isso daqui é a minha rede. É o que está vindo lá de fora, do meu quadro de medição. Então, ele passa aqui pelo DR, ele se interliga aqui com o DPS, certo? E aí, ele vem e passa aqui nos meus dispositivos de proteção, tá? Que aqui é um dispositivo de proteção para cada circuito. Então, se eu quiser desligar a casa inteira, eu posso desligar o DR. Mas se eu quiser desligar um
ponto específico, eu quero só o ar-condicionado, eu quero só o chuveiro, eu quero só a sala, a gente desliga aqui. Então, vocês podem perceber, ó, que essas linhas aqui, ó, elas continuam para os seus respectivos circuitos. Esses pontos aqui estão simbolizando os eletrodutos da casa, tá? Então, aqui estão simbolizando as duas fases chegando, tá? No nosso disjuntor. E aí, daqui, ó, esses dois lados, ela vem e sai por aqui para se interligar, tá? E esse outro lado, ela sai por aqui para se interligar. Então, aqui está simbolizando os eletrodutos, né? Lembrando que dentro de um eletroduto pode chegar mais de um circuito, né? Então, daqui ela se interliga no nosso eletroduto. Então, ela está vindo daqui da rede principal, passa pelo DR, passa pelo DPS, ela se interliga com os meus disjuntores e daqui as enfiações, elas seguem para o nosso traçado, beleza? Aqui tem algumas informações, né, de cores que são usadas. Então, em azul são usados, ele é usado para o fio neutro, tá? O fio da fase vai ser o preto. Então, toda vez que eu falar fase, ele vai ter preto. O fio terra, ele é verde e amarelo, tá? E verde e amarelo, que a gente pode estar usando. Aqui tem mais uma imagem, né, para entender um pouquinho melhor como que funciona, tá? Aqui, ele não foi colocado, no caso, o nosso DPS, tá? Vocês podem perceber, mas o DPS, ele sempre fica depois do nosso disjuntor, do nosso DDR, tá? O DDR, ele seria o mais interessante a ser utilizado. Tem o DR, que é o disjuntor residual, mas quando ele é disjuntor diferencial de residual, ele é o melhor, tá? Porque ele tem mais características, é mais interessante a sua utilização, tá? Então, daqui, pessoal, ó, percebam que as fases estão interligadas, daqui ela passaria, nesse exemplo ele não aparece o DPS, tá? Mas ele passaria pelo DPS, e depois, ó, os fios da fase, que aqui tem cor, né? Fica mais interessante de visualizar. Vocês podem perceber que daí os fios da fase, ó, eles já se interligam aqui nos disjuntores. E do disjuntor, ó, ele parte para cá, que são os fios das fases. Então, aqui, ó, é como se fossem os eletrodutos indo para dentro da edificação, tá? E aí, para onde que vai o meu proteção e o meu neutro, né? O meu neutro vai passar pelo barramento dele, ó, então ele está ligado no barramento. E aí tem as ramificações, perdão, do neutro não, de proteção, né? Então, a proteção, que é o fio terra, ele está ligado no seu barramento, e do barramento dele tem as ramificações dele. A mesma forma do outro lado. O neutro, ele vai ter o barramento dele, e ele vai se ramificar para onde ele houver necessidade, tá? Então, aqui é um outro exemplo que acho que fica até mais interessante da gente visualizar, né? Por conta das cores que a gente trabalha, tá? Então, aqui o barramento de proteção, então ele deve ser ligado eletricamente ao quadro de distribuição. Então, ele se interliga para ele poder funcionar como um fio de terra, né? Um fio de proteção, tá? Aqui é o barramento do neutro, ou seja, faz a ligação dos fios neutros dos circuitos terminais com o neutro dos circuitos de distribuição, tá? Então, daqui existem as se você liga um neutro principal, e aqui são as ramificações da fiação neutro, tá? Aqui são os disjuntores, né, do nosso circuito, dos terminais. Aqui é um exemplo de terminais monofásicos, você pode perceber que é um disjuntor, né? Aqui eles já são maiores, aqui é um exemplo de disjuntores de terminais bifásicos, né? E aqui são os barramentos, né? As interligações dos circuitos, né? Que eu já vou explicar como que a gente monta esse traçado do nosso quadro de diagrama multifilar, beleza? Então, aqui, pessoal, mais abaixo, deixei o material de apoio aqui, explicando, né, sobre os disjuntores, né, falando um pouquinho mais. Então, o DDR, então, ele é o dispositivo constituído de um disjuntor termomagnético acoplado e um outro dispositivo, então, que é o DR, né, que é o de diferencial residual. Então, disjuntor diferencial residual é uma coisa, que ele é o DDR, e o diferencial residual, que normalmente é interruptor diferencial residual, ele é outra. Então, o DDR, ele engloba essas duas funções, ele tem tanto a parte termomagnética quanto a parte residual. Então, ele vai ter como função proteger as fiações dos circuitos contra fuga e sobrecarga, e também proteger as pessoas contra choques elétricos, né?
provocados por contato direto ou indireto aí com a rede elétrica, tá? Então, pode-se dizer que ele é o dispositivo que protege os fios do circuito contra sobrecarga e curto-circuito, e também as pessoas contra choque. No caso anterior, lembra que ele constitui aqui de um diferencial residual? Esse daqui é o isolado, né, que é o interruptor diferencial residual. Então, a única função dele é ligar e desligar o nosso circuito e também proteger as pessoas contra choque, mas ele não tem a função de fuga, né, de proteger a fiação contra sobrecargas ou curtos-circuitos. Então, assim, por isso que a utilização desse daqui é bem mais interessante do que este outro modelo, porque aqui ele não vai ter essa parte dessa fuga de energia, tá? Aí nós temos os disjuntores termomagnéticos, que são os disjuntores aí que a gente acaba utilizando nos nossos circuitos, tá? Então, circuito por circuito, a gente acaba utilizando eles, que são os disjuntores termomagnéticos. Aqui, para quem ainda ficou com algum tipo de dúvida, né, como a representação das instalações, que eu deixei ainda como material de apoio. Então, por exemplo, a gente tem o circuito de iluminação. Então, ele está vindo lá por um eletroduto, ele vai se interligar aqui no quadro. E se interligar até chegar lá no disjuntor referente a ele. E isso acontece para todos os circuitos, tá, pessoal? Mesma coisa aqui, ó. A gente tem as tomadas, né? Então, percebam que a fase, o neutro, o terra, ele está indo, se conectando lá, ó. Daqui ele vem, se conecta com o barramento, para ele depois se conectar com o que está da rede, que é o que está vindo. Então, tem algo vindo por esse lado e algo vindo por esse lado. Então, eles vão se interligar aqui, ó, nesses pontos aqui, que são os meus disjuntores, tá? Bom, então aqui foi uma visão geral de como que é constituído o nosso quadro. Então, ele tem essa constituição dos disjuntores, né? Que são de extrema importância para o funcionamento do nosso quadro de distribuição. Mas vamos agora falar um pouquinho como que a gente monta o nosso diagrama multifilar, né? Então, depois que a gente já fez todo o processo, né? Aqui eu tenho um quadro de cargas, né? Já com todos os circuitos definidos, né? Aqui eu quero trazer algumas informações para vocês. Percebam que nesse quadro de carga eu não coloquei FCT, FCA, eu excluí várias coisas. Por quê? Porque na prática, para a obra, aquilo ali não é uma informação interessante para a gente levar para a obra. A gente pode guardar ela, porque é algo do nosso dimensionamento, do processo de cálculo, mas para a obra, o que é interessante? A gente ter a divisão de todos os circuitos, ter essa condição aqui, pessoal, de balanceamento, né? Então, como aqui é um sistema trifásico, ó, no total deu 26.492 de carga, né? Perdão, 25.100 de potência, de watts de potência. Ou seja, ele deu mais de 15 mil, ele acaba sendo um sistema trifásico. Então, eu preciso fazer um balanceamento, né, dos meus sistemas. Mas eu quero que vocês se atentem a uma coisa aqui, pessoal, ó. Quando eu faço o balanceamento, estão vendo que aqui deu 10.800, 6.850 e 7.550? Então, esse valor aqui, ele está um pouquinho distante desses outros, né? Então, entendam que os softwares, eles fazem balanceamento, mas nem sempre os balanceamentos ficam tão eficientes, né? Então, a gente tem que, às vezes, forçar esse balanceamento de forma manual. Então, o que eu poderia tentar fazer aqui? Como esse daqui é o menor, eu poderia tentar jogar esse 900 para cá, porque ele é só uma fase, né? Então, quando eu jogasse 900 para cá, eu iria descontar aqui, certo? Ele ia ficar 8.900. Aqui, ele ficaria próximo dos 7.000 e eles estariam um pouco mais equilibrados, né? Porque dessa forma aqui, esse está muito distante desses outros dois. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer esse balanceamento de forma manual. Se você fizer de forma manual, tem que lembrar de alterar de forma manual o nosso quadro de diagrama multifilar. O que é um quadro de diagrama multifilar? Ele é esse quadro aqui, ó. Esse quadro, ele tem essa representação aqui embaixo, tá? Que isso significa que o meu sistema todo, ele tá aterrado, tá? E ele começa assim, com as fiações, né? No caso, como sistema trifásico, ele vem com 3 fiações, tá? Então, fase, fase, fase e o neutro, tá? Então, ele vem com essas 3 fiações. O que a gente precisa fazer? Cada fiação dessa é como se representasse essas letras que nós temos aqui, R, S, T, né? Então, a fase R, a fase S e a fase T.
tá? Então, por exemplo, o meu circuito do chuveiro, ele é um circuito de duas fases, né? Então, ele é um circuito que ele tem duas fases. Quando a gente vê essa representação aqui, significa que ele tem duas fases. Quando a gente vê essa representação, ele tem apenas uma fase. No caso do meu chuveiro, vamos pegar ele aqui, né? Que ele é o chuveiro 2. O chuveiro 2, ó, ele está balanceado, ó, na fase 1 e na fase 2, que é a R e a S. Então, o que é montar esse quadro de diagrama multifilar? É eu pegar essas fases e interligar. Então, assim, eu escrevi aqui o número do circuito, a potência, o nome do circuito, representei que ele é um circuito bifásico, certo? Coloquei o valor aqui do seu disjuntor e esse 4 aqui representa a nossa fiação. No caso, eu já ensinei para vocês que a nossa fiação de chuveiro, ela é 6 milímetros. Então, o que acontece? Às vezes o programa dimensiona para 4. Então, isso daqui é algo que a gente precisa alterar de forma manual. Então, assim, da mesma forma, eu tenho que vir aqui, ó, e alterar esses dois chuveiros de forma manual, tá? A gente pode forçar o programa? Pode também, tá? Mas caso a gente esqueça, a gente tem que vir aqui de forma manual e também conferir se o disjuntor vai atender, tá? Quando altera lá no programa. Então, esse chuveiro ele é de 6 milímetros, aqui é o valor do disjuntor dele. Como ele é na RS, então ele vai se interligar com a primeira fase e com a segunda fase, tá? Aqui é o de iluminação. A iluminação, vamos procurar aqui, a iluminação 1, ela foi balanceada na fase T. Então, aqui no meu quadro de multifilar, eu vou balancear ela interligando com a T e com o neutro, tá? Então, esse daqui, que é o chuveiro, ele é fase, fase mais terra, que a gente não apresenta o terra no multifilar. A gente coloca fase, fase, fase e neutro. A iluminação, como ela é uma fase apenas, ela interliga na fase e no neutro. Aqui a outra iluminação, ela também ligou na fase e no neutro. O portão eletrônico, ele é bifásico, então ele interligou na fase e fase. No balanceamento dele, conforme o quadro de distribuição, ele está interligado com a primeira parte, perdão, com a segunda e com a terceira, tá? Então, a montagem do meu multifilar, ele seria dessa forma. Então, como eu disse, se eu trocasse esse daqui, ó, e jogasse na T, então eu teria que vir aqui no meu quadro de cargas e colocar T, manual, perdão, S, né, RS. Eu vou pegar esse valor e vou colocar aqui do lado. E vou alterar esse valor aqui, né, somando com os 90. Então, na hora de fazer o balance, a representação lá, a tomadas W2, eu vou ter que interligar com a segunda fase. Então, eu vou vir aqui nelas, né? Para a gente fazer isso de forma manual. Ó. Essa daqui. Eu não vou interligar ela mais com a primeira, eu vou interligar com a segunda. Então, eu vou pegar essa bolinha. Vou trazer ela aqui. E vou puxar para ela ficar representada no ponto certo, tá? E aí, mesma coisa, eu vou pegar essa linha, ó, e vou puxar ela para que ela fique interligada. Qual que é a importância disso daqui, pessoal? Então, ela está interligada com a segunda, a gente fez o balanceamento manual, né? Qual que é a importância disso daqui? Porque isso daqui é o balanceamento do seu projeto. O eletricista, quando ele vai executar, ele vai usar isso daqui de princípio, tá? Então, por isso que nós temos essa importância na concepção aqui do nosso quadro multifilar.